Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, em tua presença, para o nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, para te agradecer, Senhor, por mais esta rica oportunidade, Pai. Podemos estar aqui reunidos em teu nome, Senhor, para estudar a tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, neste dia. Revela dentro dela, Senhor, aquilo que está oculto ainda ao nosso entendimento, para que possamos compreendê-la e colocar em prática, Senhor, e ensinar os demais, Senhor. E cada um que aqui está nesta manhã, Senhor, seja impactado pelo poder de tua palavra, Senhor. Nós possamos, ó Deus, levar a sério tudo aquilo que fazemos, ó Pai. E as pessoas que entrarem nesse devocional hoje, estudarem a tua palavra, que tiverem oportunidade, Senhor, também venham a entender, Senhor, e praticá-la. Fala conosco, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Oséias capítulo 2, versículo 1 nos diz o seguinte: Dizei aos vossos irmãos, a mim e às vossas irmãs, vou amar, contendei com vossa mãe. Contendei porque ela não é minha mulher. E eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua face e a seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida e a ponha como o dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede. Então me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu, aquela que concebeu ouve-se totalmente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas. E irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. E buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo, e lhe multiplicarei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei a seu tempo, tirarei o meu grão e o meu mosto no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobriram a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos de seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. E devastarei a sua vida e a sua figueira, de que ela diz: esta a praga, para que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. 13. Eu o castigarei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso e se enfeitou, com os seus pendentes e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu atrairei e
a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração, e ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ele me chamará de meu marido e não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca os nomes dos Baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia falarei ao Senhor dela uma aliança. Naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repousem em segurança. Farei de Amém. você a minha esposa para sempre. Farei de você minha esposa em justiça, em juízo e em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, e ao vinho e ao azeite. E esses responderão a Israel. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-Ruamá. E para Lo-Ami direi, você é o meu povo. Ele responderá, tu és o meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Uma das coisas que chama muita atenção aqui, que as pessoas se debruçam bastante, é saber se ele casou realmente com uma prostituta ou não, né? Ou se é uma alegoria, se o texto, se ele está falando de algo real, que ele entra bastante em detalhes, né? Ou se uns dizem que Deus não falaria para ele fazer um negócio desse, né? Então essa é uma grande discussão a respeito do tema, né? E aqui ele está falando pro reino do norte, e é uma alegoria de um casamento destruído, né? É o relacionamento entre Deus e Israel, né? Deus sendo o E as esposo, Deus nações, sendo as ali o... nações, é. Oi? Eu também já estudei essa parte aí e vi que isso aí é Deus comentando a respeito das nações, o desvio das nações e ele faz uma comparação, né? Exato. Então, a gente tende, né, a acreditar que o escritor ele faz uma comparação, né? Que de fato ele não teria se matrimoniado, não teria lá no prostíbulo, não teria escolhido uma pessoa lá aleatória, uma prostituta para poder se casar, para poder ter o exemplo prático e escrever o livro, né? Então, é, o forte dessa relação é o comentário, é o comparativo entre Deus, né, e o povo de Israel, a situação que eles estavam vivendo ali naquela época, né? Então, a base do livro seria mais ou menos como se comporta o povo de Israel em relação a Deus, o Senhor vai lá, resgata, né? Antes nós não éramos povo, somos chamados de povo, ou o Israel, quando o Senhor gera ali através de Abraão e faz aliança com o povo, que seria a nação eleita, o povo santo, a nação adquirida, para pregar o evangelho, e constantemente, né, esse povo, ele se dobra a outros deuses, esse povo, ele abre mão dos preceitos de Deus para viver a sua vida como se Deus não existisse, tirando Deus do centro da conversa, né? E aí é onde fica configurado, no caso, esse adultério. E o profeta, ele traz esses comentários, né, a respeito do desvio, né, da esposa, que fica com ele ali um certo tempo, ele tem ali 3 filhos, né, e as coisas estão caminhando em uma direção, mas que de repente ela vai embora de casa, ela sai de casa e ela volta para os seus amantes, ela volta ali para o seu ambiente de, de, de prostituição, ela vai para um lugar onde ela não tem compromissos com ninguém, ela só tem compromisso ali com ela e com o que ela quer fazer. Ela abre mão
Então, de estar num ambiente familiar, com as responsabilidades que uma família traz, e ela quer, na verdade, ser livre, né? Mesmo que na prostituição, né? Então, essa é o esboço principal aí do versículo, né? Então, no versículo 2 ele diz, né? Acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela afaste as suas prostituições da sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua, como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto e uma terra seca, e deixarei que morra de sede, e não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta, pois a mãe deles se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: Irei atrás dos meus amantes, e que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. E aí, no caso, ela conseguiria tudo isso fora do relacionamento familiar e sem a responsabilidade com uma casa, né? Com os seus afazeres diários. Então, essa primeira Sim, parte do texto, ele fala a respeito de que deram as costas primeiro para ele. Então, se ela deu as costas para ele, ele vai deixar ela pagar o preço ali do que ela está fazendo, e a descendência dela sofreria por conta das consequências do que ela escolheu fazer, né? Então, trazendo isso pro mundo espiritual, Deus, ele tem um relacionamento, né, direto com o seu povo, um relacionamento de cuidado, um relacionamento de abençoar, mas ele quer que o homem, né, ele esteja ali na sua presença. Então, quando nós temos um relacionamento, nós temos responsabilidades, né? Deus, ele tem relacionamento conosco e ele é responsável por nós. E ele sim, nos afasta de todo mal ali, baseado na nossa conduta, baseado na nossa, na nossa dedicação ao Senhor. E você vê que quando Adão ele estava lá no Éden, né? A palavra de Deus diz que Deus fez tudo perfeito, colocou o homem lá e ele aparecia para conversar com o homem no final do dia, né? O nosso Deus é um Deus de relacionamento, né? O Senhor ele quer que nós nos coloquemos diante da presença dele para conversarmos com ele, para batermos ali um papo com ele e para sermos, né, instrumentos dele ali de, de, de alguma forma. Então, trazendo para nós aqui, para os nossos dias, né, nos nossos dias de hoje aqui, que esse é o intuito, né? Você poderia perguntar, né? Como é que tem sido o nosso relacionamento com Deus? A gente tem aí se aproximado, a gente tem cumprido com a nossa parte, a gente tem feito o nosso relacionamento frutificar, né? Então, ou a gente passa o dia inteiro, né? Fora, né? Como tem sido o nosso relacionamento, né? Dentro de casa, porque às vezes você trabalha o dia inteiro e quando chega, mal tem uma conversa ali, mal tem um diálogo ali, e o casal está perto, mas está longe, né? O casal está perto, mas não tem intimidade, não tem cumplicidade, não tem ali prazer, né? Só faz uma coisa porque tá ali, né? Porque tem um contrato social, porque mora debaixo do mesmo teto, mas não tem uma vivência mesmo, né? Não tem um relacionamento. E isso para as coisas de Deus, né? Da mesma forma. A gente poderia extrapolar, né? E perguntar como tem sido o nosso relacionamento, né? A quem você se dirige, a quem você busca, qual que é a qualidade da sua fé cristã. Você está confiando no Senhor ou você está confiando, né, em quê, né? Então, essa é a pergunta que se traz aqui nesses primeiros 5 versículos. E aí eu deixo aberto para vocês, caso queiram comentar essa primeira parte aí. então, o rodapé da minha Bíblia até relata isso, lá em Amós, capítulo 8, versículo 11, até o 13, diz que: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor.
Quer dizer, vai haver tempo em que nós vamos ter fome, vamos ter vontade, vamos ter ansiedade, vamos querer ouvir a palavra do Senhor e não vai sentir a presença dele. Você vai ter sede de ouvir a palavra e não vai ouvir. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Então haverá esse tempo, Jura, em que o homem vai buscar, vai tentar ouvir a palavra de Deus, não vai sentir mais a presença do Espírito Santo. Vai ficar vazio. E a pessoa que não tem o Espírito Santo, para quem já teve, quem já o sentiu, vai ficar um vazio dentro dele. E isso é muito arrasador. Eu já, em alguns momentos, tive essas experiências, né? Ou penso que tive. Eu fiquei aterrorizado. Mas eu, graças a Deus, Deus tem se apresentado a mim nos cultos, no momento que medito na palavra dele, sinto a presença dele, meus olhos se enchem de lágrimas. Eu sou uma pessoa, eu não vou dizer emotiva, não, porque por muitos anos estudando, lendo, pregando, anunciando a palavra do Senhor, colocando Deus em tudo que eu faço, declarando Deus, olha, Deus te abençoe, muito obrigado, Deus te abençoe. Ora, esta é uma forma de ser diferente, né? Essa é uma forma de Deus se manifestar nas nossas vidas, das pessoas conhecerem quem é você. Quando você compra alguma coisa numa farmácia, numa feira, em qualquer lugar. Muito obrigado, Deus te abençoe. Sempre declarando e abençoando as pessoas. Essa é uma forma de manifestar Deus nas nossas vidas. Mas haverá um tempo, Bara, em que as pessoas vão se esquecer deste Deus que está entre nós. E vai haver sede, vai haver fome, vai haver dificuldades, grandes dificuldades. Deus fala que ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro. Eles usaram para Baal. Quer dizer, tudo Deus deu a eles, ou dá ao ser humano, e eles, em vez de mostrar, em vez de se dedicar, em vez de compreender que é Deus quem dá, e investir no reino de Deus,
fazendo bem ao próximo, eles usam para Baal. Eu vi uma conversa ontem de que a igreja não pode fazer rifa. Ah, mas é para pintar a igreja, é para investir não sei o quê, naquilo ali, para comprar isso, aquilo. Não. Porque se você compra uma rifa, você pega o seu dinheiro e compra uma rifa, você está causando dentro de você uma ansiedade, um desejo de ganhar aquele objeto, de tê-lo como pagamento daquilo que você adquiriu. E não é bom isso. Isso, eles querem dizer que você está investindo em Baal, que é melhor você pegar o dinheiro e dar. Você não tem oportunidade de fazer oferta na igreja? Faça uma oferta. Tá aqui, ó. Quanto que é essa rifa aí? R$ 2? Tó, mas eu não quero nada, eu não vou assinar nada, eu não espero nada. Porque você não está negociando. Você não está trocando. E aqui, isso também fala a respeito disso. A gente precisa tomar muito cuidado com certas coisas na casa de Deus ou com Deus. Porque Deus não aceita essas coisas. Pois não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo, e eu multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei a seu tempo, tirarei o meu grão e o meu mosto no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã, o meu linho, com que cobriam a sua nudez. É assim que funciona. É assim que nós precisamos meditar na palavra de Deus. As coisas de Deus são sérias. Deus é santo. Deus é santo. Fazer um voto com Deus é uma coisa. Agora, você jogar, participar de rifa, de aquele negócio de número lá, como é que chama? O pessoal às vezes faz essas coisas na igreja, sabe? Na própria igreja católica tem. Você compra o número lá e vai participar do bingo, né? Bingo. É alegria, né? Do ser humano. Se divertir, ele fica ali, preso naqueles números e torcendo para que ganhe o presente. Coisas do mundo, né? Cada um tem um pensamento. Amém? Amém. Não sei se as meninas querem comentar. Bom, aqui no verso 6, ele diz que, portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. E deixarei que morra de sede. Aliás, e ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar
para o meu marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Lembra um pouco a palavra do filho pródigo, né? Que chegou no pai e pediu a herança do pai enquanto o pai estava vivo, nunca vi isso, né? Como é que você quer a herança do pai enquanto o pai está vivo? Então o homem constrói algo no decorrer da sua vida. Os herdeiros, pela lei, têm o direito de receber, quando o pai morre, né, a herança ali. E hoje em dia se faz uma divisão. No passado, o filho mais velho é quem herdava ali a melhor parte, a maior parte, e continuava cuidando da família, em tese, né? Mas hoje não, né? E o camarada, com o pai vivo, ele quer receber herança, né? Que é o caso do filho pródigo, né? E aí ele recebe aquele dinheiro e vai gastar com os amigos, não tem cuidado de si mesmo, e ele não tem cuidado com quem ele recebeu. E aí ele queima todo aquele dinheiro, e quando ele tá lá comendo farelo dos porcos, ele fala: puxa vida, os jornaleiros, né, as pessoas que trabalham para o meu pai lá, eles estão se alimentando melhor do que eu aqui, né? Então o que que eu farei, né? Eu vou voltar para minha casa e vou pedir perdão para meu pai. Mesmo já tendo recebido a herança, ele ele há de me perdoar, né? Porque eu fiz na minha loucura e estou arrependido e vou voltar atrás, né? E aí ele volta, né? Então, aqui no caso, é algo assemelhado. Embora ela não tenha tomado uma decisão de voltar, né? O Senhor está dizendo que, como o caminho dela seria um caminho dificultado, seria um caminho dificultoso, ela cairia a razão e iria ver o que ela deixou, né? Que o que ela deixou era o importante, era o fundamental, e que ela não deveria ficar correndo atrás de uma vida louca, que ela não deveria ficar correndo atrás dos prazeres dessa vida, que ela não deveria estar se desvalorizando, passando aí pois um, passando pois outro, e tendo deixado o conforto da sua casa, em comparação, pelo menos, ao que ela estava vivendo ali, né? E que a liberdade que ela buscou não era uma liberdade de verdade, né? Ela só mudou a escravidão dela, né? Porque ela achava que era escrava quando estava trabalhando em casa para o marido, para os filhos, que ela tinha uma liberdade cerceada e que ela não fazia o que ela queria, mas quando ela foi para lá, parecia que ela estava fazendo o que ela queria, mas na verdade ela era um outro tipo de escravidão só, né? Ela trocou uma servidão por outra, na verdade, né? Uma que não dava retorno, uma que não te dava valor, né? Então, que ela retornaria, né? E que cairia a consciência e que ela faria uma comparação e que ela voltaria então para o seu primeiro marido. E o que chama a atenção nesse texto, né, aqui, é que o Senhor diz que a pessoa pega a bênção que ele deu e gasta com uma coisa que é contra os princípios da palavra dele, né? Então, quer dizer, eu o abençoei, eu multipliquei, eu te coloquei num lugar, eu te dei segurança, conforto e prosperidade, e aí você vai e me constrói um bezerro. Então você pegou aquilo que eu te dei, o recurso que eu te dei, e você construiu um ídolo. Então isso me chamou bastante atenção, né? E muitas vezes a gente passa por essas situações, né? No nosso dia a dia, muitas vezes a gente passa por essa questão, e aí eu volto a falar da questão dos vícios, né, que a gente já falou em outro estudo, em outro momento. Você fala assim: você trabalhou, Deus abriu uma porta, você tem um emprego, você tem um recurso, você tem um dinheiro, e aí você pega aquele recurso que Deus te deu e você, em vez de investir na sua casa, em vez de você gastar com a sua família, em vez de você gastar com o seu bem, com a sua prosperidade, arrumando o telhado da sua casa, trocando uma janela, levando sua família para um passeio, em vez de você gastar ali com algo que vai te dar um retorno positivo, você vai e gasta lá na bebida, você gasta lá na prostituição, a pessoa vai lá e gasta lá com algo que não vai trazer um retorno, entendeu? Aliás, o Senhor, ele condena, né? Se nós formos levar a ferro e a fogo, né, todo o sistema bancário é condenado por Deus, né? Porque ele diz que você não deve emprestar para receber juro, você não deve fazer agiotagem, né?
E os maiores agiotas do mundo são os bancos, não é isso? Então, em tese, o, 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 o cristão ele não deve emprestar dinheiro e cobrar juros, né? Porque é como se você tivesse fazendo uma agiotagem também, né? Então, o negócio ele passa a ser muito mais amplo, né? Muito maior. Tem pessoas que perdem a sua fazenda, tem pessoas que perdem a sua casa, tem pessoas que perdem o seu carro, tem pessoa que perde o seu bem porque ele não consegue pagar o juro da dívida, não é nem a dívida. É que o juro é tão alto que fica uma coisa desumana. Eu lembro que, abrindo um parênteses aqui, eu tinha uma conta na Caixa Econômica, na verdade tinha duas, né? Quando eu fui comprar um apartamento, eu precisei abrir uma conta na Caixa Econômica, e eu abri duas. E eu deixei o mesmo valor nas duas contas. Eu deixei lá R$ 100, né? E não movimentei mais as contas, não movimentei, né? De repente, passou um ano, passou 2 anos ali, eu recebi uma correspondência a respeito da Caixa Econômica que eu deveria lá uns R$ 13.000. Eu falei, como assim eu devo R$ 13.000 na Caixa? Eu não, né? Aí eu fui lá ver o que estava acontecendo. Aí eu sentei lá na mesa do gerente e falei, oi, tudo bom? Tudo bom? Ele falou, não, é que o senhor tinha uma conta aqui que o senhor não encerrou. E a conta, ela contava juros, né? Então, quando acabou o dinheiro que estava depositado lá, porque é uma cesta de serviços, você pode usar ou não, mas você paga para ter conta no banco. Eu falei, mas eu não movimentei nenhuma das duas contas, nem a conta poupança e nem a conta corrente, né? No caso, foi a conta corrente que deu esse bang, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, então, o senhor faz o seguinte, eu deixei o mesmo valor nas duas contas, o senhor pega o dinheiro da outra conta e paga o dessa. Aí ele riu e falou assim, mas é que não é assim que funciona, né? Os juros da caderneta de poupança, você vai lá, tem R$ 150, não tinha nem R$ 150, né? O dinheiro que ficou parado lá. E o dinheiro que estava na conta corrente, além de secar, ainda gerou um custo estratosférico, né? Que não tinha nem razão. O telefone está no mudo, Mário. E aí eu peguei e falei para ele, né? Naquela conversa, ele falou, não, mas, seu Júnior, a gente sabe que isso não existe. Eu só quero que o senhor encerre a conta. E eu fiz isso, encerrei a conta corrente, deixei a conta poupança lá, aberta, né? E, mas serve para retratar isso, né? Você fala, Eu sei como é que é, engraçado, né? né? É aquele Entendeu? venha a Você fala nós assim, nada ao dele. né? Então, o sistema, né? O sistema que a gente vive é um sistema capitalista, obviamente, é um sistema que vive da usura, que vive de juros, não é isso? Então, a Bíblia é contra a prática da usura, ela é contra a prática desses juros, principalmente desses juros abusivos que eles inventam aí, né? Mas, enfim, é Modera, só né? um parênteses para ilustrar, né, que, que Deus, quando nós estamos aí no mundo, né, tem uma conta que nunca é paga, porque não fecha, entendeu? Porque é juros em cima de juros ali. Você comete uma falha, você comete um erro, e aquilo vai sendo multiplicado, e vai passando por geração, e vai sendo multiplicado, e vai aumentando. E Satanás não tem misericórdia, não, né? O pecado, Tá. você vai pagar até o último centavo ali. Mas nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que ele nos chama, que ele nos capacita, que ele nos prepara e que ele nos chama ao arrependimento. E quando nós temos o entendimento, a gente volta, né? E fala assim, cara, realmente isso aqui não é para mim. A gente até namora com perigo, não vou dizer que não, né? Tem horas que você, quem nunca teve aquele pensamento de te dar uma angústia, de te dar uma mágoa, e às vezes você está correndo pelo certo, e aí as pessoas não valorizam aquele certo que você está querendo fazer, aí você fala assim, quer saber, dá sair vontade de dando uma bicuda em tudo, largar tudo para lá, e vou viver o meu caminho e deixar o resto por aí. É, todo mundo já, eu imagino, né? Eu imagino, já teve esse tipo de pensamento, eu mesmo já tive, né? No momento de ira, no momento de raiva ali, e aí você, quando a ira baixa, né, que ali você vai pôr a cara no pó e você tem a palavra e você tem os conselhos dos mais velhos e ali você tem a maturidade também, você respira fundo e você fala assim, é só aumentar o prejuízo, né? É só botar retalho em roupa velha, né? Então, não, tem que nascer de novo, né? Tem que ter paciência, tem que buscar no Senhor um renovo e tem que olhar as coisas com outro olhar
E aí a palavra de Deus ela vai te transformando, e o Senhor traz a sua correção, e o Senhor traz a sua direção, e portas vão sendo abertas, e aí a gente vai sendo transformado de glória em glória. Mas quantas vezes a gente não pegou aquela bênção que o Senhor nos deu e jogou lá, né, transformou aquilo numa maldição? Quantas vezes a gente não tinha lá o recurso, e aí as coisas estavam indo com uma dificuldade, mas estavam indo, aí você inventa alguma coisa, tem uma ideia brilhante, né? E aí você investe num negócio lá sem buscar uma direção de Deus, sem buscar se aquilo estava certo ou se não estava. Alguém vem com uma solução milagrosa que você vai ter um rendimento, um retorno de não sei quantos por cento em quanto tempo. Aí você enche os olhos e não, vão aqui, aí a pessoa fala de um lado, a outra fala do outro e você tá cego ali pela aquela condição, por aquele valor e começa até bem, né? Mas no final se mostra um caminho de morte, né? E o Senhor diz isso, né? Que existe um caminho que ao homem parece direito, mas no final ele se mostra num caminho de morte. Então você dá as costas para a sua família, você dá as costas para Deus, você dá as costas para os ensinamentos dos seus pais, você dá as costas para o que é correto, né? Aí no meio da roda de amigos você até dá risada, você se diverte, parece que é legal, parece que está tendo uma vantagem ali, estou vivendo minha liberdade e tal. Aí vem os dias maus, naqueles que o Senhor disse que eu não tenho contentamento, né? Vem uma enfermidade, aí você não tem onde pôr a cabeça, você não tem o dinheiro onde comprar um remédio, os seus amigos não vão te levar um chá na cama, não é isso? Não vão te visitar, e aí você perde a sua rede de apoio, você perde aquelas pessoas que gostam de você, você perde aquele cuidado, você não tem para onde voltar, ou às vezes está na vergonha, né? E às vezes o familiar vai até buscar a pessoa lá na situação que ela está vivendo por misericórdia, e ele ainda é desaforado, né? Não estou pedindo nada para ninguém. Mas tá todo mundo vendo que você está aí largado, que você está precisando aí, você ainda vai ser desaforado ainda, porque não tem uma humildade, né? Para reconhecer, não é isso? Para Sim, reconhecer que está precisando, né? Fala assim, então, pois é, né? Aqui é frio, aqui é longe, aqui não tem desenvolvimento, você está morando num lugar que não tem comércio, você está, né, em outros estados do Brasil, às vezes você está morando numa condição, vou sair daqui, vou buscar uma condição melhor em outro lugar e tal. E aí a pessoa se perde, né? Nessa de buscar um negócio melhor, ela se perde. Entra em vários relacionamentos, não cria os filhos que tem, não tem recurso próprio, e aí quando olha para trás fala assim, puxa vida, né? Meus pais com tanto mais de dificuldade, com tanta humildade, mas tinha um alicerce mais profundo, né? Eles tinham uma confiança no Senhor ali, e o resultado final era melhor. E o que estava faltando na equação? Deus, né? Era isso que estava faltando sim. na equação, faltava Deus, né? Então, que nós possamos, né, estarmos atentos a isso, né? Que nós possamos analisarmos, né, de novo, analise-se o homem a si mesmo, veja como está o seu relacionamento com Deus, veja como está o seu relacionamento aí no seu trabalho, no seu casamento, veja se você não está gastando aquilo que é do Senhor, o seu investimento, se você está fazendo dentro da sua casa, se você está investindo em algo fora lá da sua casa, veja se aquilo que você, né, você não está botando seu dinheiro num saco furado, porque tem um texto da Bíblia que diz isso, né? Um texto da Bíblia que diz que você vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, e todo o dinheiro que você está guardando num saco furado, né? Então, está guardando lá debaixo do colchão, aí o governo muda o dinheiro. Tem gente que aconteceu isso, né? Mudou de réis para cruzeiro e o dinheiro não valia nada, porque não estava no banco, né? Então, vê onde que Não você é? tá depositando aí os recursos, né? Então, é nessa direção que tem aí o verso 6, né? Até o verso 11. Ele diz, eu castigarei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se enfeitou com seus pendentes e com as suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor, falando isso com relação à nação de Israel. Então, esse comparativo de Oséias, que casou com uma prostituta, que teve lá os seus filhos, que ela saiu de casa e que ela passou por dificuldades, e que Deus estava repreendendo, aqui tudo é uma figura com respeito à nação de Israel. A nação de Israel fez tudo isso, né? Ela deu as costas ao Senhor, que é um rio de água viva, e foi buscar conselhos e foi buscar viver construindo
caixas d'água, né, cisternas que não retinham as águas, cisternas que eram todas furadas. Então, às vezes, você está entrando aí num barco furado, você está entrando num lugar aí que não vai te dar camisa, você está entrando num lugar que é uma loucura, né? E o Deus de toda a terra, que conhece o presente, o passado, o futuro, o Deus que te criou, o Deus que quer o melhor para você, está te aconselhando e, por alguma razão, né, nós achamos que somos mais sábios, nós achamos que sabemos mais do que Deus, né? E aí a gente dá as costas, e aí tem essa colheita que vai vir lá na frente, que são os impérios, né, que vão invadir lá Israel, e eles vão passar pelo castigo porque não quiseram aceitar o tempo da visitação de Deus, porque não quiseram ouvir, então, os conselhos. Então, aqui, toda a nação passa por essa prova, passa por essa paga, né, na verdade, das suas ações, por conta da infidelidade que Israel teve com o seu Deus. Mas, a partir do verso 14, ele traz uma outra coisa, né? Ele traz a misericórdia de Deus, né? Que ele vem falando, ó, eu vi todas as suas atitudes, eu vi tudo isso que você fez, você vai receber aí a paga, porque quem sabe pela sua prova, pelos espinhos te espetando, como diz no verso 6, né? Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá, vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor. Então essa prova toda que Israel vai passar aí, é para que ele caia a razão e ele veja que não tem, né? Que não tem outro caminho que não seja o Senhor, né? Então aqui diz, portanto, eis que eu atrairei, eu a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade e como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca os nomes dos Baalins e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra, o arco e a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você minha esposa para sempre. Farei de você minha esposa em justiça, em juízo, em bondade, em misericórdia. Farei de você minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Naquele dia, eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e esses responderão à terra. A terra responderá ao trigo, e ao vinho e ao azeite. Esses responderão a Jezreel, semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Loruama. E para Loami direi, você é o meu povo, e ele responderá, tu és o meu Deus. Então, aqui simbolizando Israel como uma mãe, né? Como uma mãe é restaurada, né? Os seus filhos, que é o povo, né? Estaria abençoado. Então ele usa o nome dos filhos que o profeta teve aqui com a prostituta nesse texto alegórico aqui, nesse texto colocado aqui, os filhos que ela teve. Ela falou assim, ó, então você se lembra de voltar para mim, você receberá a correção e eu vou abençoar você. E em você os seus filhos serão abençoados, né? Serão prósperos, e os seus filhos terão saúde, e os seus filhos terão qualidade de vida e terão a proteção do Senhor. Então esse segundo capítulo, no caso de Oséias, ele traz essa relação, né? De uma esposa então que fugiu da sua casa, que saiu da sua casa, que largou os seus filhos, que largou o marido, que já tinha atirado de um lugar de prostituição, né? Ela ficou ali por alguns anos, teve ali os seus filhos e ela cansou daquela vida de responsabilidade, cansou daquela vida que era uma prisão, cansou daquela vida que tinha que cuidar dos outros e ela não queria ter cuidado com os outros e ela foi embora. Aí ela pegou os recursos que Deus tinha dado para ela e foi gastar no mundo, foi gastar com coisas que não trariam pão. E aí ele faz um comentário a respeito do que Israel fez, né? E aí ele fala, então vocês vão pagar, vocês vão passar pelas dificuldades para vocês poderem entender, porque até aqui eu tenho guardado. Então vamos ver como que vocês ficam sem a minha guarda, sem a minha proteção, e vamos ver como que vocês se viram por conta de vocês, e vamos ver se o inimigo é um pai
é um marido melhor do que eu, né? E aí a pessoa Verdade. cai nas mãos lá do inimigo, passa pelo perreio, come lá os farelos dos porcos para reconhecer que no Sem Deus cuidado do nada Senhor pode. ela era melhor, né? E aí no arrependimento Deus faz a promessa de que ela seria restaurada e os filhos dela, que estavam pagando preço, porque estavam longe ali da mãe, porque estavam longe ali, uma família destituída, que estavam largados ali, eles seriam novamente cuidados, eles seriam novamente ali abençoados. E nisso a gente pode ver, né, como a família sofre, como a família sofre. Quando um membro ele se afasta dos preceitos de Deus e ele vai por caminhos tortuosos, né? Então, como o pai e a mãe Sim, sofrem quando um filho ele vai para o crime, quando um filho vai para as drogas, quando o filho vai para os vícios, quando ele não consegue manter os seus relacionamentos, quando ele não consegue cuidar dos seus filhos, quando ele não consegue cuidar das suas coisas, né? Como o pai sofre, né? E como os filhos sofrem quando os pais também não cumprem com os seus papéis de pais, quando eles são ausentes, quando eles gastam mais nos seus próprios prazeres ou no mundo, quando ele não dá um abraço, quando ele não está próximo, quando ele não tem um bom conselho, né? Então, como a família sofre, né? Então, nós somos um corpo, né? Nós somos um corpo, e uma encravada faz sofrer o corpo todo, né? Então, como? qualquer coisa que acontece no corpo, a gente sofre, né? Então, seja os pais com os filhos com os pais, entre o relacionamento entre irmãos, né? Qualquer coisa que aconteça no corpo, né, com um membro, todo o corpo sofre, né? E aqui, no caso de Israel, que o profeta está falando, não foi diferente. E aí eu encerro essa minha participação, né? E eu deixo com vocês aí para finalizarem, se acharem que o devem aí para Lá comentarem, no em, nome de Jesus. Amém? lá em Romanos capítulo 9, versículo 25, fala também a respeito de Isaías, que ele fala, como também diz em Oséias, chamarei meu povo, o que não era meu povo, e amada, a que não era amada. E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Então, eu acho não, eu tenho certeza. Nós que temos que procurar descobrir o nosso caminho da vida. Ninguém é responsável por nosso destino, a não ser nós mesmos. Nós é que temos que descobrir a entrada e segui-la com nossos próprios pés. Buscar Deus em nosso coração, despertar para a vida, despertar para a verdadeira vida, que é em Cristo Jesus. Se nós desejarmos a felicidade, nós temos que buscá-la, e buscar em Deus. Não é fácil, mas é possível, desde que nós tenhamos coragem, determinação. O mundo tá cada vez mais difícil de se conviver nesse mundo, cara. Mas, eu estava falando com a Tamires ontem, e uma conversa que eu tive com ela ontem, eu comecei a pensar diferente, ter paciência, e é o que vivemos hoje, né? Eu estava falando para ela, Júlia, de que
As minhas filhas, você sabe onde eu moro, né? Às vezes, 9 horas, 10 horas da noite, eu estou dormindo e as duas pegam o carro e chegam aqui 4, 5 horas da manhã. Eu não vejo sair, às vezes não vejo chegar. E às vezes não é só um. E não tem dia, não. É terça, quarta, quinta, sexta, final de semana. Aí você fala, meu Deus do céu, que mundo que nós vivemos. E os palavrões que saem da boca. E são mulheres, hein? Imagina os homens. E eu, como pai, como sigo um caminho diferente, eu quero exigir delas que não levem essa vida. Mas e aí? Não tem como. Se não for o Espírito Santo convencê-las do pecado, do erro, do caminho errado. Não, isso é fato. Isso aí é como o senhor diz aqui, né? É só o caminho do espinheiro que vai levar a essa condição, porque a verdade, né? Eu acho que isso acontece de grande parte até com quem está frequentando a igreja, né? De forma, né? Mais contínua. Quando tudo vai bem, né? Quando tudo vai bem, você olha pouco para Deus, né? Quando tudo tá certo, quando tudo tá tranquilo, né? Aí quando vem as dificuldades, quando vem os problemas, aí parece que vira uma chavinha e você fala, eita, peraí que tem alguma coisa aqui que não está muito certo, né? Então, isso é natural do ser humano, né? O ser humano, quando ele tá com o bolso cheio, parece que a cabeça fica mais vazia. Então, é necessário que a gente, né, aprenda, né, a, a, a ser fiel no pouco, mas também a ser fiel no muito, né? A gente tem que ter essa maturidade, porque é uma selva, né? Esse discernimento. E assim, cada um a seu tempo, entendeu? Cada um a seu tempo. O que a gente tem que fazer enquanto intercessão, né, é orar, né? É orar. É o que temos feito. Vocês já falaram, né? Graças a Deus, bastante. Entendi bastante, né? Tudo e o que a gente tem que ser mais é fiel, né? Ao nosso Deus. Que eu tava pensando assim, poxa, o povo, né, viu tanta coisa e ainda era infiel, né? Porque aqui é uma metáfora do povo, né, de Israel, como ele era infiel ao Senhor, né? Qualquer coisinha eles saíam e iam adorar outros deuses. E tudo isso retrata nos dias, nos nossos dias, né, de hoje. Antigamente o povo viu, o povo viveu. Hoje a gente não vive nada, né? A gente não tem essa oportunidade de viver o que o povo viveu, de receber tanta coisa, maná do céu, água da rocha, tantas providências, né? Mas hoje Deus também ele concede providência a nós e às vezes por poucas coisas nós somos infiéis a Ele. Mas Ele é fiel conosco, né? E Ele nos dá essa oportunidade todos os dias de quê? De poder fazer uma aliança com Ele novamente, né? Então, isso é o mais importante, é a gente, todos os dias, né? A gente se renovar, a gente se colocar no altar dele, a gente ser fiel a ele, né? Ver onde é que está faltando, o que é que está faltando, né? Senhor. Aqui às vezes a gente até se faz de besta, desculpa a expressão, né? Se faz de besta sabendo o que é que a gente está fazendo, a gente ainda pergunta o que é, por que que eu estou passando por isso, né? O que é que eu estou fazendo de errado? Então a gente tem que pensar, voltar um pouquinho e se encaixar, né? Naquilo que Deus quer
E eu sou grata por ele conceder nessa oportunidade, né? Porque se não fosse o Senhor ao nosso lado, né, o inimigo ele já teria nos tragado vivo. Mas Deus não, ele nos dá essa oportunidade de voltar. Tanta coisa que nós fazemos, que o povo de Israel fez e a gente continua fazendo e ele ainda nos dá essa oportunidade. Então temos que aproveitar, agarrar, né, agarrar ela todos os dias na vida da gente, né? Porque a nossa vida ela é feita de constância. Então todos os dias a gente tem que buscar, todos os dias a gente, né, tem que se humilhar perante ele. Nós temos que tentar ser fiéis a cada dia mais a ele. Não é só isso que ele quer, né? É tão pouco que ele quer de nós e às vezes a gente não consegue, né? Mas que bom que a gente tem a palavra para a gente entender, né? E se voltar mais para ele a cada dia. Amém. Amém. Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, eu quero agradecer essa oportunidade de ter estado com os irmãos aqui nesta manhã, estudando a tua palavra, Senhor amado. Que o Senhor possa gravar nos nossos corações o que foi falado, o que foi explanado, que o Senhor possa colocar nos nossos corações, ó Pai, as nossas próprias reflexões e que nós venhamos, ó Senhor, a nos colocarmos diante de Ti, confiados nas Tuas promessas, Senhor. De muitas formas, nós sabemos que o que passamos é resultado dos nossos próprios erros, que o Senhor possa tomar nas Tuas mãos, Senhor, os nossos familiares, que o Senhor possa tomar, ó Pai querido, a Santa Casa do Mário, que o Senhor possa tomar, Senhor amado, sua esposa, suas filhas, seus filhos, seus netos, Senhor, seu bisneto, cerca a casa do teu filho, Senhor amado, e ministra, Senhor, sobre eles a tua paz, que o Senhor, ó meu Deus, possa trazer, ó Pai querido e santo, à mente de cada membro desta família, Pai querido e santo, o bom senso, não é, Pai? Para que eles possam viver uma vida, Senhor, de prosperidade, de bênção, que não se sentem em lugares perigosos, ó Pai, que não estejam namorando aí, ó Pai querido e santo, com o perigo, mas que estejam ligados, ó Senhor, na tua videira, que estejam ligados na tua palavra, que possam, ó Pai querido e santo, estar lançando sementes, ó Pai querido e santo, num terreno fértil, num terreno abençoado, num terreno cuidado por Ti, para que as sementes, Senhor amado, que venham a brotar, para os frutos que venham dar, não sejam frutos de sofrimento, não sejam frutos, ó Pai querido, santo amargos, mas que possa ser uma colheita, Senhor, abundante, transbordante na bênção do Senhor. No nome do teu filho Jesus, eu peço que o Senhor possa estar visitando ali, Senhor amado, a irmã Tamires, a sua casa, a sua filha, seu comércio, que o Senhor possa estar visitando o seu relacionamento e o sogro que ela apresentou aqui, o Senhor Arnaldo, que está hospitalizado. Parece que ele está sendo muito bem cuidado, mas que o Senhor possa visitar o organismo do teu filho para que ele possa, Senhor amado, responder ao tratamento, que ele tenha resistência para aguentar este tratamento, que ele tenha uma plena recuperação no nome do Senhor Jesus. Cerca-o com o círculo sagrado do teu amor, Senhor amado, que o teu povo que clama pelo teu nome, ó Pai querido, possa alcançar um resultado positivo e que ele esteja debaixo da tua graça. Que o Senhor possa, Senhor amado, visitar a Ruth, Senhor, abençoa a tua serva, o seu trabalho, abençoa, Senhor amado, o desejo que ela tem de estudar a tua palavra, abre a mente dela para que ela possa reter ali as tuas informações, para que ela possa, Senhor amado, se lembrar de tudo quanto ela tem estudado, para que ela possa ser inspirada pelo teu Espírito Santo, para levar uma palavra de vida, uma palavra de autoridade. Derrama sobre todos nós, ó Pai querido, porção dobrada do teu Espírito, que nós possamos, ó Senhor amado, ter os nossos lábios ungidos, tocados pela tenaz do teu altar, e que nós estejamos profetizando, falando palavras de vitória, palavras de bênção, palavras de verdades inspiradas pelo Senhor, ó Pai. Que nós possamos ser instrumentos teus, porque isso é o que nós desejamos. Que o Senhor possa me visitar, Senhor amado, visita minhas filhas, visita o Tiago, meu filho, visita minha esposa, Senhor. Visita meus pais, meus irmãos, visita a mim mesmo, Senhor amado, que eu possa ser instrumento seu, Senhor amado, propagador do teu evangelho, e que nós possamos, ó Senhor amado, andar de graça, andar da tua vitória, andarmos, ó Senhor amado, de valor em valor. Abençoa os irmãos que não puderam participar aqui desse devocional no dia de hoje. Visita o Senhor amado em seus ministérios, visita em suas igrejas, visita em suas famílias, cerca-os com o círculo sagrado do teu amor também, abençoa-os, ó Pai querido, de todas as formas, de todas as maneiras. E aquilo que nós não sabemos, ó Pai querido, as dificuldades que os teus filhos têm passado, que possam ser quebrados pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, ó Pai. E que a tua bênção possa ser derramada sobre cada um dos teus filhos, é o que eu te peço. No nome do teu filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor, e amém.
Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente